Gente, nós estamos aprendendo um pouquinho sobre João. Já falamos sobre João 1, já falamos sobre João 2, ali quando ele transforma a água em vinho. Falamos sobre João 3, quando ele conversa com Nicodemos. Que conversa profunda aquela com Nicodemos. Eu gosto muito do Evangelho de João e eu vibro muito quando eu percebo determinados ensinamentos ali por meio da palavra de Deus. Avançamos para o capítulo 4, onde nós vimos um pouco do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Sensacional também esse diálogo. O contraste que João desenha entre Nicodemos e a mulher samaritana. De um lado, o homem influente, um príncipe entre judeus, profundo conhecedor do Antigo Testamento, alguém de elevadíssima reputação, e do outro lado, uma mulher sem influência, que não era estimada, provavelmente era até rejeitada. Isso explica o fato de ela ter ido ao poço, num horário que ninguém ia ao poço. Uma mulher que não conhecia a palavra de Deus a fundo, como Nicodemos, era capaz apenas daquela teologia popular, né? Quando ela descobriu que Jesus era alguém que tinha conhecimento profundo da palavra, ela logo trouxe à tona o único assunto que ela tinha condições de discutir ali, que era o local de adoração. Vocês judeus dizem que o local de adoração é lá em Judá e em Jerusalém, e nós dissemos que é aqui no monte. E Jesus, ele ensina algumas coisas para aquela mulher, mas o resultado é o que mais me chama a atenção. Porque o que Jesus ele está ensinando ali é que não importa o quão influente você seja, não importa o quão poderoso você seja, não importa o quão conhecedor você seja, não importa o quão rejeitado você seja, não importa o quão talvez ignorante da palavra você seja, né? Aquela pessoa que não possui um conhecimento profundo da palavra, não importa quem você seja, você precisa de Jesus, você precisa do Messias. Incrível a mensagem ali, quando você faz um contraste entre Nicodemos e a mulher samaritana, e o resultado disso também é muito incrível, porque Nicodemos, que tinha todos os recursos para proclamar que Jesus era o Messias de Deus, pelo imenso conhecimento que ele tinha e pela influência que ele tinha, por ser uma autoridade entre os judeus, ele simplesmente desaparece no decorrer do texto. E a mulher samaritana, sem influência nenhuma, sem boa reputação nenhuma, sem conhecimento profundo nenhum, ela é que volta para o seu vilarejo, Sicar, e evangeliza, proclama Jesus como Messias para aquelas pessoas. Venham ver, será que não é este o Messias? Afinal, ele falou tudo o que tem acontecido na minha vida até então. E aí fica a lição para nós cristãos, né? Você tem proclamado Jesus Cristo como Messias de Deus, como Salvador do mundo. Se você for lá no capítulo 4 depois, você vai ver que ele termina, João termina esse trecho do diálogo de Jesus com a mulher samaritana, dizendo que Jesus é o Salvador do mundo, porque agora ele estava sendo pregado fora dos limites de Jerusalém e de Judá. Ele estava sendo pregado também em Samaria, por uma mulher que nem era pertencente ao povo judeu. Que lição! Que lição! Não esqueça do nosso desafio. Você tem investido já em uma pessoa durante esse ano? Você tem orado por alguém? Você já pensou em um nome para você orar por essa pessoa, conversar com ela a respeito de Cristo, tentar trazê-la para perto de Jesus? Se permita ser usado por Deus para que uma pessoa seja convertida por meio do seu testemunho. Do seu testemunho. Tem um pastor que ele dizia assim: quantas pessoas irão receber você quando você chegar no céu? Quantas pessoas irão dizer assim: eu não estaria aqui se não fosse por você? É o Espírito Santo que transforma, a gente sabe disso. Mas aprove a Deus salvar um homem por meio da pregação. Você tem pregado? E hoje eu quero voltar um pouquinho. Eu quero voltar um pouquinho no capítulo 3, para a gente conversar sobre João Batista, essa figura de João Batista como um amigo do noivo, a ilustração que João Batista ele vai usar, se referindo a Cristo. Aí a gente vai pensar aqui alguns princípios. Não dá para ver cada detalhezinho do texto, obviamente,
mas dá para tirarmos princípios preciosos aqui da palavra de Deus. Então, João 3, a partir do versículo 22, você pode ler, ou está aqui no slide também. João 3, a partir do versículo 22, diz assim: Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. E isto se deu antes de João ser preso, João Batista. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Versículo 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus, te pedimos a tua orientação e a tua direção, Pai, nesse momento da exposição da tua palavra. Senhor, queremos que o teu Santo Espírito nos direcione, que o teu Santo Espírito, por meio da palavra de Deus, fale ao nosso coração, Pai, que seja a tua voz ecoando forte na nossa alma, que seja os teus princípios e os teus mandamentos, Senhor, moldando o nosso caráter. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Gente, vamos refletir rapidamente aqui sobre esse texto. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom. Depois que Jesus foi batizado por João Batista, esse João que está aparecendo aí é João Batista, tá, gente? O evangelista João, ele não se refere a si mesmo pelo nome. Ele sempre se refere a si mesmo como discípulo amado dentro do seu evangelho. Eu acho, inclusive, que ele faz isso até para evitar um pouco de confusão com João Batista, porque ele não faz questão de colocar que esse João é o João Batista, ele só coloca João. A gente já sabe que é João Batista, que era João Batista que batizava. Então ele está falando aqui de João Batista, e João Batista batizou Jesus, e a partir daí, Jesus também batizava. Você vai ver no início do capítulo 4, que na verdade, lá acho que no versículo 2, não era Jesus que pessoalmente fazia os batismos, eram seus discípulos que faziam os batismos. Mas aqui João diz que Jesus passou a batizar também, ao mesmo tempo que João também ainda batizava. E por causa disso surgiu uma discussão, né? Alguns dos discípulos de João Batista, discutem com um determinado judeu a respeito dessa coisa da purificação cerimonial. Gente, a purificação cerimonial, ela existia no Antigo Testamento. João, ele já citou sobre as purificações cerimoniais lá no capítulo 2, quando Jesus vai transformar a água em vinho. Jesus manda encher os recipientes. Aqueles recipientes que Jesus manda encher com água eram os recipientes que armazenavam água para as purificações cerimoniais. E João, ele começa a ensinar que existem outras coisas no Antigo Testamento que apontavam para o Novo Testamento. É fácil, eu falei outro dia, né, numa outra pregação, é fácil a gente perceber às vezes
que o sacrifício oferecido pelo sacerdote no Antigo Testamento, ele já apontava para o sacrifício final que Jesus iria oferecer como sumo sacerdote de uma vez por todas. Sumo sacerdote como cordeiro do mundo, Jesus como cordeiro do mundo e Jesus como o sumo sacerdote que oferece o sacrifício. Isso é mais fácil de enxergar no Antigo Testamento pelo sistema sacrificial, mas as cerimônias de purificação, elas também apontavam para algo que aconteceria no Novo Testamento, que era essa purificação e renovação que o Espírito Santo faria na vida dos convertidos. Lembra de Jesus e Nicodemos? É necessário que você nasça de novo. E a palavra ali pode ser traduzida também do alto. A gente sabe que de novo, porque Nicodemos reage forte, né? Pode um homem voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Com certeza não. E aí a gente aprendeu que Ezequiel, lá no Antigo Testamento, já falava de uma transformação, já falava de algo que viria, que operaria essa purificação e essa renovação no coração. E Jesus está ensinando, e é interessante porque Jesus espera que Nicodemos saiba disso. Jesus ainda fala assim para Nicodemos: você é mestre da lei e não entendes essas coisas? Obviamente Jesus está pautando o seu ensino no Antigo Testamento, porque se ele espera que Nicodemos entendesse o que ele estava dizendo, Nicodemos era mestre, letrado no Antigo Testamento. E aí Jesus ele começa a ensinar que essa cerimônia de purificação apontava para uma outra purificação que seria feita pelo Espírito Santo de Deus na vida dos convertidos. Mas aí houve essa discussão sobre a cerimônia de purificação. E acontece que os discípulos de João, eles vão atrás de João, né? E aí eles indagam João. E sabe o que dá a sensação aqui? Que aconteceu uma pontinha de ciúme aqui, né? Ô mestre, João Batista. Antigamente todo mundo vinha seguir o Senhor. As pessoas queriam ser batizadas pelo Senhor. E agora aquele homem de quem o Senhor deu testemunho começou a batizar também, e as pessoas estão indo atrás dele. Tipo, eu não gostei muito disso. Eu queria que as pessoas continuassem vindo atrás do mestre a quem eu sigo, e não atrás de uma outra pessoa que eu ainda não sei quem é. Mas é importante aqui frisar a reação de João Batista, né? Ele fala isso daqui no versículo 27. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Ou seja, uma pessoa ela só pode receber o que é dado por Deus para ela. Uma pessoa ela tem que cumprir bem a sua função, a função que Deus colocou nas mãos dela para que ela cumpra. Você já ouviu aquela expressão, cada um no seu quadrado? João está dizendo isso daqui: filho, você ainda não entendeu? Cada um no seu quadrado. Eu não sou o noivo. Depois ele vai usar essa ilustração, né? E aí ele continua explicando aqui, ó. E aí eu vou fazer alusão a 1 Coríntios, quando Paulo ele fala um negócio muito parecido lá em 1 Coríntios 4:7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido, e se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Gente, essa resposta de João Batista aqui no versículo 27, quando ele diz uma pessoa ela só tem aquilo que lhe é dado da parte de Deus, uma pessoa ela só tem aquilo que lhe é dado dos céus, ela tá falando muito forte com uma coisa que nós temos em comum, nós seres humanos, nós temos em comum uma coisa chamada orgulho. Nós temos muita dificuldade de reconhecer, por exemplo, que se nós somos bem-sucedidos na vida, né, que isso foi nos dado por Deus. Isso nos foi dado por Deus. E aí Paulo ele bate forte quando ele escreve esse versículo aqui em 1 Coríntios. Ele diz: o que você tem? Gente, não é só dinheiro, não é só patrimônio. Pode ser talento, a gente toca, a gente canta, pode ser outras coisas, inclusive. Tudo o que compõe a sua vida, tudo o que compõe o seu ser, por mais que você tenha a falsa sensação de que você construiu aquilo, na verdade aquilo foi dado para você por Deus. Foi dado para você por Deus.
Se você recebeu tudo de Deus, por que se orgulha? Como se assim não fosse. João, quando ele responde aquela indagação dos seus discípulos, ele está dizendo para os seus discípulos mais ou menos assim: na medida em que eu tento ir além daquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu estou me colocando no lugar de Deus. Deus, ele sabe ou não sabe o que é melhor para cada um? Preste bem atenção nesse ensino daí. A gente conhece muito isso quando a gente murmura, né? Quando a gente reclama. Você quando reclama, porque pensa comigo, Deus, ele é ou não é soberano sobre todas as coisas? Você pode responder, isso não é uma pergunta retórica não. Deus é soberano sobre todas as coisas, sim ou não? E se acontece uma coisa com você, isso quer dizer que essa coisa então está debaixo do controle de... E aí você reclama. Então você está questionando a direção de... Então João estava mostrando isso para essas pessoas ali. Vocês são loucos? Você acha que eu vou me colocar contra Deus? Se ele diz que a minha função é essa, então é isso que eu vou fazer. A função de Jesus é outra, que é muito maior do que a minha função, que é muito mais essencial do que a minha função. E aí ele vai explicar isso no versículo 28. Gente, em termos de coisas que Deus colocou na minha mão para que eu faça, ele diz assim: eu não sou o Cristo. Deus não colocou sobre os meus ombros, ou ele não colocou sobre as minhas mãos a função de ser o Messias de Deus. Eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que foi enviado adiante dele. Ele continua separando bem aqui, cada um no seu quadrado. Ele está dizendo para os seus discípulos assim: gente, a minha função era anunciar a chegada do Messias. O Messias chegou. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso, meus discípulos? Se eu fosse João, né? Eu estou querendo dizer que eu cumpri bem a minha missão. Daqui para frente agora é com o Messias, não é mais comigo. Na verdade, o fato das pessoas estarem indo agora seguir Jesus é sinal de que eu fiz bem o meu papel. Aquele que preparou o caminho para Cristo, aquele que pregou o arrependimento, pregou um batismo de arrependimento, aquele que preparou os corações daquele povo para que quando o Messias chegasse, eles estivessem prontos para receber aquele Messias. Essa é a minha função, esse é o meu quadrado, esse é o meu quadrado. Eu não sou o Cristo. Gente, é sensacional aqui a conclusão de João, porque ele vai fazer agora ele vai tecer uma ilustração. Ele vai se utilizar de uma ilustração para dizer mais ou menos o que estava acontecendo. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e que o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. Gente, existia um costume ali naquela época de que o amigo do noivo, ele era como se fosse o padrinho de hoje em dia, do noivo. E o amigo do noivo, ele tinha a responsabilidade de organizar o casamento. E uma vez que você é o organizador do casamento, você não é a figura principal do casamento. Você é a figura que auxilia para que quando a figura principal chegar, esteja tudo preparado. João está dizendo isso por meio dessa ilustração. Gente, a minha alegria não é usurpar o lugar de Cristo. A minha alegria é saber que agora que o noivo chegou, eu deixei tudo organizado e tudo preparado para a vinda dele. E essa alegria é que faz com que esse cumprimento dessa missão é que faz com que a minha alegria seja completa. Saber que agora o noivo chegou e saber que eu deixei as coisas do jeito que ele esperava que elas estivessem, isso torna a minha alegria completa. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico, porque o ser humano, ele tem a tendência de querer os holofotes para ele. Quando as pessoas olham para você, me desculpe as perguntinhas, né? Mas quando as pessoas olham para você, elas enxergam você ou elas enxergam Jesus em você?
Você se alegra em saber que as pessoas olham para você e enxergam Cristo? Ou você queria ser mais você? Essa figura do noivo messiânico, ela não é uma novidade, tá? Eu separei um texto do Antigo Testamento só para você ver que o Antigo Testamento ele já falava a respeito disso daí. Lá em Oséias 2, 16 a 20, diz assim: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido. Ele está falando isso para o povo de Israel. Não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados, não haverá mais idolatria. Ou seja, pensando nessa ilustração aqui do marido e da noiva, não haverá mais adultério. O Antigo Testamento vai usar depois essa ilustração lá em Malaquias. Naquele dia farei em favor deles um acordo com os animais do campo, com as aves do céu, com os animais que rastejam pelo chão, arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade. E você então vai me reconhecer como seu Senhor, como seu Senhor. A figura do noivo messiânico, ela não é uma coisa inventada por João no seu evangelho, e ela não é uma coisa inventada por Cristo ali naquela situação. Na verdade, Cristo ele se utiliza muito dos elementos do Antigo Testamento para mostrar que ele é esse Messias, ele é a pessoa que deveria vir da parte de Deus para inaugurar o reino de Deus. A figura do casamento, ela aparece ainda ilustrando o relacionamento de Cristo e a igreja no Novo Testamento. Só para não dizer que é uma figura só do Antigo, o Novo Testamento também usa, tá? Paulo ele usa isso aqui em Efésios, é um texto clássico, provavelmente você já ouviu isso daqui, está lá no capítulo 5. Maridos, amem suas esposas. Agora olha só o parâmetro que ele utiliza para que os maridos amem as suas esposas. Assim como Cristo amou a igreja. Fica claro aqui que Paulo está traçando um paralelo entre o relacionamento marido-mulher e o relacionamento Cristo e igreja. Gente, esse versículo aqui você pode usar para várias coisas, tá? Quando atacarem o cristão de ser machista, você mostra esse versículo para ele. Um livro machista ou um autor machista jamais iria dizer para o marido dar a vida pela própria esposa, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Então serve para isso, serve para você ilustrar o relacionamento Cristo e igreja como um relacionamento marido e noiva. Serve, marido, para você entender que você precisa fazer sacrifícios pela sua esposa. Depois tem a parte da esposa também, né? E as mulheres dizem... Rapaz, eu tenho que lembrar que eu também sou marido, né? Gente, Carson, ele é um teólogo, ele vai dizer isso daqui, ó, para finalizar esse ensino de João, nesse trecho. João Batista quis dizer que ele tem satisfação final e definitiva de saber que seu ministério dado por Deus teve sucesso. A crescente proeminência de Jesus enche-o de grande alegria, porque isso era exatamente aquilo pelo que ele tinha trabalhado. João Batista, muito consciente da sua função, ele sabe que ele não tem que trabalhar para usurpar o lugar do noivo, ele sabe que ele tem que trabalhar para exaltar o nome do noivo. Como é que a gente sabe disso? Pela conclusão de João Batista no versículo 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Gente, perguntinha. Jesus tem crescido por meio da sua vida? A pergunta mais precisa seria: o nome de Jesus tem sido enaltecido por meio da sua vida? Você já viu gangorra? Essa ilustração foi minha esposa que me deu há muitos anos atrás. Você sabe como é que funciona gangorra? Só dá para um dos dois ficar no ponto mais alto de cada vez. Não dá para os dois ficarem no ponto mais alto ao mesmo tempo. E na sua gangorra da vida, se você está no ponto mais alto, isso quer dizer que Jesus está onde? É necessário que ele cresça e eu diminua. Quando a gente olha para o cristão, a gente não tem que ver você.
A gente tem que ver Jesus. A gente tem que ver Jesus. Gente, só para efeito de ilustração, olha como Paulo ele entendia bem esse princípio. 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é luz. Gente, para você o viver é Cristo? Você é um imitador de Cristo? Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em você? E separei um comentário para você, do J.C. Riley, que diz assim: nos céus ele é tudo, cuidemos para que ele seja tudo em nossos corações. Importa que ele cresça e eu diminua. Gente, isso é fantástico. Isso é fantástico, e eu falo inclusive pensando na minha pessoa como pastor. Porque, respeitando aí o paralelo, João ele também tinha uma missão dada por Deus de anunciar a Cristo como o Messias de Deus. Lógico que eu não sou nem perto de João Batista. Depois você vai ver que Jesus ele fala que dentre os homens nascidos de mulher não houve ninguém como João Batista. Então, coitado de mim, né? Coitado de mim. Mas eu também recebi essa missão de proclamar a palavra de Deus. Importa que Jesus cresça e eu... Gente, pastor, jamais. Pastor, jamais. Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo. O pastor jamais pode se comportar como se ele fosse dono de uma igreja. Nunca. Se comportar como se você é dono da igreja é tentar usurpar o lugar do noivo. Você não é noivo, você é amigo do noivo. A sua alegria tem que estar pautada, a sua satisfação ela tem que estar fundamentada no fato de você conseguir mostrar e enaltecer o noivo por meio da sua vida e não querer ficar no lugar dele. Existia um costume que provavelmente permeou toda essa questão aqui, de que inclusive o amigo do noivo, o padrinho do noivo, ele não poderia nem se casar com a noiva caso o noivo desistisse do casamento no futuro. Vamos dizer, não casei com aquela mulher. E aí eu sou amigo do noivo que ia casar com aquela mulher. Eu estou impedido de casar com aquela mulher. João, se isso ainda permeou o Antigo Testamento, se isso ainda permeou, esse costume ainda permeou o Antigo Testamento, João ele está dizendo que nem que ele quisesse, ele poderia usurpar o lugar do noivo, porque ele está na função de amigo do noivo. O amigo do noivo não pode casar com a noiva, ele tem que cumprir fielmente a sua missão. Gente, se você vê um pastor que se comporta como senhor e não como arauto, tem coisa errada aí, porque nós somos o amigo. Eu estou trazendo para a minha realidade, mas isso é para você também. Nós somos o amigo do noivo, nós não somos o noivo. Só existe um noivo, Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Gente, aí João ele caminha para a sua conclusão aqui dessa parte da sua narrativa aqui envolvendo João Batista, João Batista ele vai explicar por que é assim. João Batista ele vai dizer assim, aquele que vem do alto, ele está acima de todos. Aquele que é da terra, pertence à terra e fala como quem é da terra. Gente, isso daqui é muito legal. João está dizendo assim, Jesus veio do alto. Jesus está acima de todos. Não existe nem cabimento eu querer ocupar o lugar de Jesus, uma vez que ele veio do alto e eu sou aqui da terra. Quem é da terra, pertence à terra e fala como quem é da terra. Quem é a única pessoa que tem autoridade para falar a respeito das coisas do alto? Aquele que veio do alto. E é por isso que Jesus ele revela o reino messiânico, porque ele fala das coisas que ele viu junto ao Pai. Depois o próprio João vai dizer isso. Quem pode falar essas coisas, Quem esteve junto ao Pai, senão aquele que veio do Pai? Jesus Cristo. Eu não posso usurpar o lugar do noivo, porque eu sou da terra
e ele é lá do alto. Olha, esse do alto é aquela mesma expressão, nascer de novo, que pode ser traduzida por do alto. É a mesma palavra, só que lá com Nicodemos usada de novo, aqui usada do alto. Gente, para você fazer parte do reino que vem do alto, pensando na conversa de Jesus com Nicodemos, você precisa crer naquele que veio do... Não é difícil de entender essas coisas, é? Para eu fazer parte do reino que vem do alto, eu preciso crer naquele que veio do alto. Quem veio do alto? O prólogo de João explica. No princípio era o verbo estava com Deus e ele era Deus, versículo 14, e ele se fez carne e habitou entre nós. Então o próprio Deus se encarnou para que nós tivéssemos condições de fazer parte do reino de Deus. Sensacional isso, gente. Sensacional. Ele testifica o que tem visto e ouvido das coisas do alto, mas ninguém aceita seu testemunho. Aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Isso daqui é bem interessante, gente, porque no Antigo Testamento, os profetas, eles tinham o Espírito de Deus. Eu separei esse texto aí na revista e atualizada, fica bem nítido isso daí. Elias, ele estava perto de ser arrebatado, né, por Deus. E Eliseu não desgrudava de Elias. Ele estava ali, né, perseguindo Elias a todo custo, como se fosse a sombra de Elias, porque ele queria ver o momento que Elias iria ser arrebatado. Por que ele queria ver? Por causa disso daqui, ó. Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres, o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Não do espírito de Elias, mas do espírito que Deus concedia a Elias. E a resposta de Elias para Eliseu, se você ler depois o versículo 10, ele vai dizer assim: se você conseguir ver a hora que eu for tomado daqui dessa terra, né, a hora que eu for arrebatado, então você terá a porção dobrada do meu espírito. Nossa, aí Elias grudou, meu irmão. Eliseu grudou em Elias. Eu faria a mesma coisa, ficava pendurado igual uma mochila em Elias. E você só vai embora na hora que Deus chamar mesmo. Enquanto isso, você vai ficar me carregando aqui, que eu não quero perder, não. Ia fazer igual como o Ângelo às vezes faz comigo. Fica no meu colo, me abraça e não larga nunca mais. O texto de João está dizendo para nós que Jesus, ele tinha esse espírito sem limitações. Aquele espírito que Deus concedia aos profetas no Antigo Testamento, para Jesus, era irrestrito. Porque ele é o Messias. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Gente, abre a sua Bíblia lá em Efésios 2, de 1 a 3. Eu já preguei em Efésios 2 aqui. Já ensinei isso aqui para você. Eu quero só mostrar para você como Paulo e João, eles estão em perfeita harmonia aqui com a teologia a respeito da redenção. Olha só, versículo 1 do capítulo 2 de Efésios, a gente vai até o versículo 3. Efésios 2, de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Parece que Paulo está falando para os cristãos de Éfeso, que embora hoje eles sejam cristãos, um dia eles estiveram mortos por causa das suas transgressões e pecados. Que um dia eles viveram, eles seguiram inclusive a presente ordem desse mundo. Todos nós um dia estivemos debaixo da autoridade do poder, né? Das potestades, do espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Gente, se você é convertido, Efésios, Paulo está dizendo aqui em Efésios, que um dia você foi escravo de Satanás. Ele está dizendo isso aqui com todas as letras. Um dia você foi escravo de Satanás, um dia você foi um morto por conta das suas transgressões e pecados. Quando era assim na sua vida, ele vai dizer agora no versículo 3, anteriormente, olha só, quando a sua vida era assim, todos nós
também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da... Gente, João está dizendo assim, ó, quem crê em Jesus terá vida eterna. Quem não crê em Jesus terá como resultado da sua falta de fé em Cristo a ira de Deus. E Paulo ele confirma isso no versículo 3 de Efésios 2. Não existe meio termo. Se você não diz sim para Jesus, automaticamente você rejeita Jesus. Se você rejeita o contraste, né, a antítese de ver a vida, se a gente pensar num antônimo preciso a respeito disso, o antônimo de ver a vida é ver a morte. Então não existe outra saída, só existe um mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Quem crê nele tem a vida eterna. Pastor, mas quem crê nele, como assim? O que eu preciso crer que Jesus fez para que eu tenha essa vida eterna? E aí a gente vai ver isso no desenrolar do Evangelho de João, mas como a gente vai celebrar a ceia do Senhor hoje, eu já vou antecipar para você que você precisa crer naquilo que Jesus fez em termos de vida, obra, em termos de sacrifício, em termos de morte, ressurreição e ascensão. Foi isso que Jesus fez por você. Ora, imagine, Jesus não tinha pecado. Ele morreu pelo seu e pelo meu pecado. Gente, a implicação mais profunda disso daí é que naquele dia, naquela cruz, era para eu estar no lugar de Jesus. Deveriam ser os meus pés sendo traspassados por aqueles cravos. Deveria ser as suas mãos sendo traspassadas. Jesus não pecou. Não existia nada em Cristo que fizesse dele merecedor de tamanho castigo. Ele só fez o que fez por causa de mim e de você. Deus, queremos celebrar com muita alegria no coração, com muito júbilo, Pai, a certeza de que estaremos ao Teu lado na vida eterna, porque um dia cremos no Teu nome, um dia cremos naquilo que o Senhor fez por nós, Senhor. Queremos celebrar, Deus, o imenso amor que o Senhor tem por nós, que não negou a própria vida quando permitiu que fosse crucificado ali naquela cruz, Senhor. Queremos agradecer por cada gota do Seu sangue derramado ali, Pai, que é aquilo que purifica e aquilo que faz expiação do nosso pecado, Senhor. Mas queremos também olhar para frente, Deus, e lembrarmos que o Senhor ressuscitou, lembrarmos que o Senhor subiu aos céus, Pai, e lembrarmos que o Senhor um dia voltará por cada um de nós, Pai. Que toda vez que celebrarmos a ceia, Deus, nós possamos manter aquecidos no nosso coração a certeza e a convicção de que o Senhor voltará e um dia celebraremos essa ceia ao Seu lado, Pai. Abençoa cada um daqueles que já se entregaram nas Tuas mãos. E minha oração é por aqueles também que ainda hesitam em tomar uma decisão ao Teu lado, que o Senhor fale ao seu coração e que o Teu Espírito Santo convença, Deus, porque é o Senhor quem faz a obra, apesar de sermos usados nas Tuas mãos para pregarmos a palavra, é o Teu Santo Espírito que convence, que transforma e que purifica cada um de nós. Faz a Tua vontade, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém.